Pode sentar, por gentileza. Nós estamos no a nossa semana de crescimento. Aqui em Hebreus 11, versículo 1, está escrito assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ou seja, a gente muitas vezes, por muito tempo, aprendeu, ouviu, cresceu ouvindo, e depois aquilo foi ainda mais alimentado com as nossas... Às vezes a gente via alguma coisa que, olha, isso aqui está quase, está perto, está... agora eu tenho um sinal de que vai acontecer, de que isso aqui vai dar certo para mim agora, isso aqui vai ficar melhor, vai ficar bom. E às vezes o que acontece com algumas pessoas é que elas se apegam às circunstâncias, principalmente quando as circunstâncias elas melhoram um pouco, e da mesma maneira que elas se apegam às circunstâncias e elas mudam o que elas estão sentindo por causa das circunstâncias boas e ficam animadas, elas também, na verdade, depois acabam sendo derrubadas por causa das circunstâncias. Eu lembro de 2 casos que eu acompanhei, e eu acho que a questão que mais mostra isso para nós é a questão da saúde. 3 casos que eu vi de perto e que mostram isso, né, como funciona na vida. Primeiro caso de uma pessoa, de uma senhora que recebeu a notícia de um câncer. Quando ela recebeu a notícia, pensa numa pessoa que era, sabe essas pessoas para frente, que conduz a casa, conduzia marido, filhos, negócio, trabalho, uma pessoa ativa. Você via assim, o dia inteiro a pessoa estava fazendo algo, super ativa. Quando recebeu a notícia, a pessoa não estava ainda vivendo, padecendo, sofrendo, com todas vamos dizer, os sintomas, né, as questões que a doença traz. Mas saber da doença fez a pessoa mudar. Fez a pessoa, ela abrir mão da vida. Ela é como se ela estivesse segurando a vida até então. E essa é uma pessoa que segurava bem, porque você percebia que tudo, ela fazia questão. Nos negócios dela, nos negócios da família, na família, o marido, assim, era visível que o marido quem conduzia era ela, os filhos quem conduzia era ela. E quando ela ouviu e recebeu ali a notícia, não sei exatamente como foi, se ela viu aquilo escrito e o médico falou, se o médico comunicou, parece que ela tinha soltado a vida dela. Porque aquela pessoa ativa parou de sair de casa, parou de fazer suas coisas, parou de estar ali conduzindo pessoas, conduzindo coisas, conduzindo negócios, e consecutivamente, aquilo foi tomando a vida dela. Aquilo foi dominando a vida dela. Já outra pessoa, eu até já contei o caso aqui, que o médico disse ainda, olha, não era para ser tão rápido, mas ela se entregou. E teve a terceira pessoa, que no caso foi aquela que viveu, que quando recebeu a notícia, era uma pessoa que não era frequente na igreja, que não tinha compromisso com Deus, aquelas pessoas que ia à igreja aos domingos e
que não cumpria, não obedecia a palavra, mas eu lembro que ainda foi num daqueles cultos que a bispa fez, isso aí foi na Celso Garcia ainda, de que ela disse, você tem duas opções quando você recebe o diagnóstico de uma doença. Você pode pegar aí na internet e pesquisar tudo sobre a doença. Saber quanto tempo demora, quanto tempo que a pessoa tem de vida, quais os sintomas, as dores, o quanto que aquilo te faz perder cabelo, energia, força, né? Pode saber o que acontece, ver imagens de pessoas que estão ali, que ficaram doentes, que tiveram sintomas, que tiveram efeitos, ou você pode pegar a Bíblia, você pode pegar e fazer a mesma pesquisa no mesmo site, no mesmo sistema de busca que você fez e digitar ali versículos de cura. Você pode digitar curas espirituais pelo Senhor Jesus. E a pessoa fez isso. E o que ela fez? Essa foi daquelas que visivelmente todo mundo podia saber que ela estava com um problema, com câncer, porque perdeu o cabelo, ficou magra. Mas ela decidiu. Não estava em tempo de propósito à igreja, falou, vou todo dia para a igreja agora. Eu vou me alimentar daquilo que vai me levantar, daquilo que vai me curar, daquilo que vai me transformar. Então, você escolhe a fé que você vai ter. Como por que num propósito a gente acaba tendo resultados mais rápido, a gente acaba tendo resultados improváveis, a gente acaba tendo resultados que, numa condição comum para nós não tínhamos, porque nós provocamos isso. Nós nos voltamos mais para Deus. Então, eu não creio, por exemplo, que uma pessoa que está aqui agora, que não costuma vir, eu não acredito que você vem, levanta cedo, sai, não sei de onde para estar aqui às 7, aí ouve uma palavra e durante o dia você vai fazer o contrário. Eu não acredito nisso. Eu acredito que você faz, opa, não, estou ouvindo isso aqui, então, mas eu não falo. Essa atitude aqui não vai ser mais a minha atitude, está errado, então eu tiro da minha vida. Essa postura aqui, a palavra está dizendo para mim que ela não me agrega, ela não me acrescenta nada. Então, não vou continuar com isso. Eu vou fazer o que Deus espera de mim. Eu vou deixar a minha mente absorver a palavra. Diga, eu vou deixar a minha mente absorver a palavra. Na terça-feira eu falei isso. Neemias constantemente tinha que lembrar os judeus, tinha que lembrar os homens, principalmente de Jerusalém, de que eles tinham opção. Diga, eu tenho opção. Que opção que você tem? Hã? Que opção que você tem? Você pode dizer assim, de vencer, de reconstruir, de ter vida, de ter saúde. Porque é o que eu estou dizendo, às vezes, nós crescemos apenas acreditando naquilo que já está muito perto. Você tem uma imagem perto de você, você tem uma situação perto de você. Por exemplo, por que é tão difícil uma pessoa que cresceu numa comunidade, num lugar de miséria, de criminalidade, num lugar de injustiça, injustiças sociais, num lugar de escassez extrema, por que é difícil? Porque é o que ela está acostumada a ver, a ouvir. Ela está acostumada a presenciar coisas, então se ela não tem uma base para ela sair daquilo, se ela não tem uma base para ela pegar outra referência, ela vai seguir aquela mesma vida. Tanto que a maioria segue a mesma vida. É ou não é verdade? As histórias de superação não é a regra, é a exceção.
Então, talvez você diz assim, não, eu não cresci neste lugar exatamente, eu não tenho essa condição, mas de repente você tem outras, seja qual for a área. Talvez você é uma daquelas tantas pessoas que teve tantos desajustes familiares que você não tem base para ser uma pessoa hoje livre, uma pessoa que vive bem, uma pessoa sem culpa. Você quer uma palavra, por exemplo, dependendo da palavra, tem gente que você percebe que na igreja ela já está sendo atacada, ela já está sendo acusada, e ela, às vezes, mesmo dentro da igreja, na pregação, ela fica mal. Porque a tendência da pessoa é a tendência da acusação e da culpa. Que ela, qualquer coisa na vida dela que se altera, a primeira coisa, ela assume a culpa. Ela pega para ela a culpa. Não, eu sou o culpado disso. Não, a culpa é minha. E aí o diabo fica pesando na vida dela. Nós não somos acusados, vamos lembrar disso. O Senhor coloca a luz sobre o nosso pecado, para que a partir daquele entendimento de que eu estou fora da graça de Deus, e se eu estou fora da graça, eu estou deixando de desfrutar de algo sobrenatural que Deus tem para mim. Então, como eu não quero ficar sem Deus, eu não quero ficar sem o favor de Deus, então eu me arrependo. Eu me arrependo daquela situação que me levou à condição que eu estou, e eu não aceito a condição em que eu estou. Por isso eu me volto para Deus. Senhor, então me perdoa. Eu me arrependo do que eu fiz. Agora, não ficar culpado, me pesando, me martirizando e continuando me excluindo da graça, do favor de Deus. Então, isso é uma coisa, por exemplo, que nesse propósito, você não pode aceitar mais. Não, eu me sinto culpado. Então, a partir do momento que eu percebo que eu errei, eu paro. Eu falo com Deus. Eu peço perdão ao Senhor. E quando eu peço perdão a Deus, eu peço perdão crendo que Ele está me ouvindo e que Ele me perdoa. A Bíblia diz que a partir do momento que eu me arrependo dos meus pecados e a Ele eu peço perdão, dos meus pecados Ele não... Então, por exemplo, aquela expressão que algo na sua vida não vai tão bem. Você começa a falar assim, o que eu estou fazendo de errado? O que será que eu estou fazendo de errado? O que será que eu estou fazendo de errado? A palavra coloca a luz sobre o que está errado. Quando você ouvir a palavra, pega, opa, isso aqui, ó, estou ouvindo que isso aqui não cabe na minha vida. É naquele momento que você trata. E não viver eternamente esse círculo de culpa. Qualquer coisa, o que eu estou fazendo de errado? Até porque, para quem está fazendo tudo certo, tem desafios a vida? Tem dificuldade? Acontece injustiça? Para quem está fazendo tudo certo, acontece injustiça? Com certeza. Então, não é porque algo que eu não gosto, que eu não quero, acontece que, o que eu estou fazendo de errado? Não. Isso aqui é um teste. Isso aqui é algo que eu tenho que viver. Para Deus me promover, é igual criança, é igual qualquer pessoa que está numa escola, numa faculdade. Você vai ter provas e testes para você ser promovido para o próximo nível. Para eu ir para o próximo nível, eu tenho que passar pelas provas e pelos testes do meu nível. Tanto que novo grau, novo mal. Eu tenho outro conhecimento, eu tenho outra visão agora de vida, eu vou ter provas e desafios do tamanho que eu sei lidar. Quando você começou na fé, você tinha provas, você tinha desafios de um tamanho. Hoje você tem de outro. É igual a pessoa que está abrindo empresa. Você abre uma MEI lá, que você pode ganhar até, não lembro agora se é 9, 10 mil por mês. Teus compromissos são boletos de 100, 200, 300, 1.000, 2.000. Quando tua empresa é uma SA, você tem compromisso, boletos de milhões. Não é assim? Aí, meu Deus, olha o tamanho, mas olha o tamanho do teu nível hoje. É desse jeito, a vida é assim. Não dá para você ter o resultado
de milhões e boletos de centenas. Né? Eu estou faturando, estou falando financeiramente que fica fácil de entender. Mas o nosso nível de conhecimento da palavra, ele também traz para nós níveis diferentes de enfrentamentos. Aquilo que o diabo usava lá atrás para te atacar e para, de alguma maneira, te intimidar, não é o que ele usa mais. Ele pega aquela linha que ele sabe que você tem uma tendência, que você já viveu, que você já passou, mas ele vai atacar você no nível que você está hoje. Naquele ponto que ele sabe, não, esse é o nível dessa pessoa, ela já conhece, até porque é o que aconteceu com Jó. O diabo foi e atacou Jó em todas as áreas da vida dele. Por quê? Porque aquele era o nível de fé que o Jó tinha para lidar com o diabo. Qual nível? O nível extremo. O que o Senhor disse? Não toque apenas na vida dele. Mas na família, o diabo tocou? Tocou. E olha bem isso aqui. Jó, no mesmo dia, perdeu 10 filhos. Louvado seja o nome do Senhor. O Jó, no mesmo dia, não foi, mas deixa eu me recuperar aqui agora, minha família desabou, eu estou me recuperando. Não teve tempo. Pensa num dia que aquele homem, eu penso que ele quis ter esquecido. Cada pessoa que chegava trazia para ele o quê? Uma má notícia. E olha o que a gente tem nessa palavra, desde segunda, essa foi a direção para nós. O Senhor tem enviado ventos que nos trazem boas novas. Então você pode estar recebendo aí de alguma direção da sua vida, de alguma área da sua vida, você pode estar recebendo aí má notícia, alguém está sentenciando você. Às vezes você lidou com pessoas que estão te sentenciando, porque você é isso, porque você é assim, porque você está fazendo isso, porque sua vida vai ficar assim. Tira o teu olhar do que está vindo de baixo e olha para Deus. O que vem de Deus? O que Deus está falando com você? Jó recebeu más notícias em todas as áreas da vida dele. E cada reação dele foi: louvado seja o nome do Senhor, porque ele creu, Deus está comigo. Perdi meus filhos, perdi dinheiro, perdi o gado, perdi minha casa, estou me coçando aqui porque eu estou enfermo, nem sei que enfermidade é essa. Mas eu não perdi o Senhor. Deus eu não perdi. Então, eu me agarro nele. Eu me firmo nele. E vou me afirmar em Deus. Então, esse é o momento, e aí como eu disse que o Neemias fazia com o povo, imagina aquele povo que uma vida inteira não estava acostumado a nada bom, e tudo que é bom, diga, tudo que é bom, é desafiador. Então imagina que aqueles homens que estavam com Neemias, eles nunca tinham feito nada por tanto tempo que lhes desse resultado bom. Tanto que esse é um tabu que algumas pessoas já quebraram nesse propósito, outras estão quebrando e outras ainda vão quebrar até o fim do propósito. Qual tabu? Tabu é uma marca negativa que você há muito tempo não supera. Que tabu que é esse? Da pessoa continuar fazendo algo bom para ela, algo que constrói na vida dela pelo tempo necessário. Então aqueles homens, cada dia tinha uma situação nova. Para eles começarem, tiveram que superar a desconfiança. E deixa eu te fazer uma pergunta agora. Talvez você viva uma situação muito parecida com o que viveram os judeus antes de começarem a obra, que é a insegurança. E eu quero que quem é inseguro agora analisa bem isso. Veja que parte do que a gente não faz é pela imagem que as pessoas conceberam e falaram de nós.
E como nos falta essa autossustentação, e eu falo autossustentação porque tem a ver com você acreditar, mas é uma sustentação que não é autossustentação, não é minha, é Deus que, na verdade, me dá isso. É Deus que me faz acreditar, é Deus que me faz crer que eu vou, por exemplo, que eu vou atravessar a ponte, que eu não vou cair no meio, que eu não vou ficar no meio do abismo. Porque quando aquele povo foi começar, que é o que acontece com muita gente, o que os três demônios lá falaram? Vocês vão fazer a obra? Vocês vão fazer num só dia? Porque, ou seja, se demorar mais de um dia, nada que tem mais de um dia esse povo consegue fazer. Esse povo é instável, esse povo é fraco. O que esses frágeis judeus estão fazendo? Estão tentando construir alguma coisa? Que construam. O que você acha que vai sustentar isso aí? Não vai passar uma raposa e vai cair esse muro. Então pensa bem, será que tem muita coisa na tua vida que você não faz, não está indo, não está fazendo, não pegou para você aquela responsabilidade, porque você acredita nessas vozes? Gente que te fala, você não vai conseguir, você não pode, você não tem isso, você não, isso aqui com você não vai dar certo. Então, se acontecia isso na sua vida, eu já declaro pela fé, acontecia. Nós temos todas as 2 semanas, nós temos batido nisso. Ontem, inclusive, quem estava aqui à noite, pela fé, tomou essa decisão de fechar uma porta para o azeite correr. Foi ou não foi? Tem uma porta na minha vida que está aberta, que eu ainda não permito que o meu azeite corra por conta dessa porta. Eu não permito que o meu azeite corra, que ele seja multiplicado por conta dessa porta. Se alguém ainda deixou essa porta escapando um pouquinho, uma frestinha ali aberta, é o momento de você fechar. E o que eu digo, por exemplo? Pega cada oportunidade que você tem. Essas direções que Deus tem nos dado, de termos atos proféticos, você falar algo específico, você dar um passo de fé profético, você subir a tua montanha lá, igual o Caleb subiu profeticamente, você, como ontem, pegar a porta que estava aberta, ir lá e fechar, bater essa porta ali e trancar, acabou. Não despreze cada oportunidade que você tem. Seja aqui dentro da igreja, do templo do Senhor, seja aquilo que Deus está te dando direção para você fazer lá na sua casa, lá naquele lugar onde algo te perturba, onde tem algo que acontece recorrentemente, que você já teve uma direção, faça isso. Começa com essa atitude. Vai e haja dessa maneira. Porque vamos lá, a gente começou a semana com essa palavra. A palavra do azeite que foi multiplicado. Foi ou não foi? A primeira atitude que aquela mulher tomou, depois que ela saiu da presença do homem de Deus, foi um ato profético. Qual o ato profético que ela tomou? Pediu vasilhas emprestadas. Para quê? Mas ela tinha aquele azeite? Quando ela pediu, então presta atenção nisso, porque a gente está num propósito. E eu não creio muito, eu creio completamente. Que esse propósito, esses dias que nós estamos no propósito, estão acontecendo, não é que vai acontecer. Eu estou vendo, uma expressão que eu não gosto, mas aí quando é a fé, a gente quebra até os nossos próprios paradigmas. Eu tenho visto, eu tenho sentido, eu tenho percebido que tem coisas acontecendo que não são normais, e não são normais para o bem. Então tem atos proféticos que inclusive está sendo o rompimento de algumas pessoas. E o que um ato profético leva uma pessoa a romper? A passividade.
Isso foi uma palavra que a gente falou muito no domingo, no primeiro domingo, na abertura do propósito. Que esse propósito dos 52 dias estava levantando e formando pais. Em lugar de filhos, filhos espirituais, em lugar de filhos de pessoas. O que é filhos de pessoas? Aquelas pessoas que sempre apenas, o que elas vivem para receber. Então, dê-me, faça-me, cubra-me, ajuda-me. Enquanto Deus não nos colocou para sermos passivos. Esse propósito é para formar gente ativa e gente que vai fazer a diferença onde já está. Porque tem gente que, não, eu sonho alto, eu sonho em estar em tal lugar, eu sonho em fazer tal coisa. Amém. Mas se você não começar em Suzã, você não vai chegar em Jerusalém. Amém. Se você não fizer agora em Suzã, onde você está plantado, onde tem coisas que estão acessíveis, onde você tem alguém diante de você e esse alguém é uma barreira. Se não começa aqui, e agora eu estou falando literalmente, se não começa aqui na igreja, quando chega o momento da oração, quando você tem uma direção da palavra para ter um ato profético, para dizer uma palavra, uma expressão profética, quando você tem um entendimento de algo que na tua mente lá faz uma fotografia de você fazer algo lá na tua casa, lá no teu trabalho, você começar uma atitude, uma atividade com os teus filhos, se você não faz com o que você já tem, como é que você vai chegar num lugar que você nem sabe ainda? Está entendendo? Então, ore para que essa passividade que ainda tem segurado alguns caia por terra. Uma pergunta, todo mundo aqui entende o que significa passividade? Levanta a mão quem entende. Quem fez assim, eu não vi, eu vou entender que levantou a mão. Então, vou perguntar de novo. Quem entende o que é passividade? Levanta a mão. O que é passividade? Para os que não levantaram a mão. É você ser uma pessoa passiva. O que é uma pessoa passiva? É uma pessoa que ela não age, ela não conduz o que ela pode. Alguém tem que conduzir ela. Ela não leva, ela é levada. Ela não lidera, ela é liderada. É aquela pessoa que ela não fala, ela ouve. Ela não dá, ela só espera receber, e na maioria das vezes ela não recebe. Porque quando uma pessoa está na posição de dar, e ela não dá, ela não cumpre com um princípio bíblico, e o princípio bíblico amarra a vida dela. Está entendendo ou não? Porque você honra o princípio te honra. E o que é te honrar? O princípio, ele te estabelece, ele te levanta, ele faz com que você seja um rio, que por meio de você as coisas corram e discorram. Quando você conhece um princípio bíblico, seja ele qual for, não é só o do dar e receber, não. Quando você conhece aquilo, Deus sabe que dentro de você aquilo fez sentido e você não cumpre com o princípio, aquele princípio é ele que amarra a sua vida. Por exemplo, o que poderia estar acontecendo com você, por meio de você, não acontece nem com você. Então, a maioria das pessoas que chegam à igreja para buscarem ajuda, socorro, para reverterem situações, a maioria, não todas, mas a maioria são pessoas que chegam passivas. Que inclusive vêm para a igreja, a maioria das pessoas que entram num propósito como esse, quando não estavam nem na igreja, elas são passivas. Porque elas vêm nessa ideia, eu vou e vai acontecer algo na minha vida. Como vai acontecer? Não sei, mas vai acontecer. Eu vou para a igreja, eu vou receber milagre. Quando, na verdade, a própria história de Neemias mostra, milagres aconteceram, mas só depois que eles foram gerados pelas pessoas que os viveram. Você está entendendo? Então, se você está nesta condição espiritual, você já está vivendo e vai viver milagres. Qual? Eu sou ativo na fé. Eu recebo uma palavra e eu cumpro com essa palavra. Eu tenho uma direção de Deus e eu não fico esperando
Igual aconteceu com a viúva. Essa foi a palavra que a gente recebeu no primeiro momento que a gente ouviu a palavra dessa semana. Vai e peça vasos para os seus vizinhos. Não poucos. Na lógica, aquilo não fazia sentido. Mas na fé, ela comprou aquela ideia. Eu vou pedir vasos emprestados. E ela foi e pediu. Quando ela pediu vasos emprestados, ela teve o ato profético, que o ato profético é um ato espiritual que você tem, que você diz para Deus, ó, eu estou fazendo aquilo que está ao meu alcance. Eu estou fazendo aquilo que cabe a mim. Deus ia colocar vasilhas dentro da casa dela, se ela podia fazer isso? Não ia fazer, como ele não faz até hoje. É a questão da pedra do túmulo de Lázaro. O que não faltava ali era gente para pegar, para empurrar, para fazer força, para gastar energia naquilo. Mas a energia de todo mundo não traria o Lázaro de volta. Então aquele que tinha energia espiritual para trazer o Lázaro de volta, chamou ele para fora. Mas Jesus não precisava gastar a energia dele para mover a pedra. Então, qual pedra que está aí diante dos teus olhos que você já ouviu a palavra? Que vizinhos que tem aí perto de você que você já ouviu a palavra? Vai lá e peça vaso. Ah, mas eu não queria colocar ninguém. Não é colocar ninguém, é ter a atitude que Deus está mandando. Vai lá, fala, diz, pede, traz para dentro da tua casa. Traz para dentro daquele lugar que Deus quer abençoar. E aí eu estou falando de uma palavra, mas quantas direções, quantas inspirações Deus tem nos dado de atos, de palavras declaradas, de atitudes proféticas. Tem gente que está pegando todas. Amém, eu subo a minha montanha, eu fecho essa porta que estava aberta, eu vou declarar sobre tal situação, que essa situação agora vai ser assim. E você? Qual que você está declarando, fazendo, agindo, dando seus passos? O que você já entendeu que tem algo lá na tua vida e que talvez por anos, você esperava, talvez porque se acostumou, que sempre quando você tinha um problema, vinha uma mãe que resolvia, vinha um pai que resolvia, vinha um irmão mais velho que resolvia, vinha um amigo que resolvia, e esse propósito, esse tempo que nós estamos esticados, esses 52 dias que nós estamos esticados, isso é uma coisa assim, eu tenho orado por isso, eu tenho orado no altar, eu tenho orado na minha privacidade, Senhor, forma paz, chega de filhos. Tem gente que Deus está dizendo assim, ó, já deu. Já deu o tempo de você ser, ó, você tem herança, mas assim, era para você estar desse tamanho, espiritualmente, era para você estar desse tamanho no nível de conhecimento das coisas espirituais, mas você ainda insistir em ficar desse tamanho. Ou seja, não posso passar algo para o teu nome, não posso colocar nas tuas mãos a administração daquilo que eu já te entreguei, que é o que a Bíblia diz. Quando uma pessoa ela é herdeira, mas ela ainda é menor, a herança dela fica sob a tutela de outra pessoa. É ou não é verdade? É o que eu falei, tem um tempo na vida da gente, e eu falar de humildade, minha humildade está errado, né? Mas vamos dizer assim, eu soube viver e sei viver esse tempo na minha vida. Eu tenho comigo que todos nós temos um tempo de sermos Ló e temos um tempo de sermos Abraão. Que eu entendo que nós que não somos o DNA de Abraão, que já não nascemos, a gente pode pegar carona, como a própria Bíblia diz, que por Jesus nós somos co-herdeiros da promessa. Mas a gente não começa. Raramente uma pessoa começa como um Abraão. Raramente uma pessoa começa, você vai falar, ninguém começa. Não, alguém começa. Mas a maioria começa como Ló. O que significa começar com Ló? Você não sabe. Você não ouve Deus diretamente.
mas você tem alguém perto de você que ouve. Você tem alguém perto de você que obedece. E você tem alguém perto de você que ouve, obedece, recebe a bênção, e a bênção lava essa pessoa, e de tanta bênção na vida dela, a bênção respinga na sua vida. Então, o tempo de ser Ló, ele é importante, porque é um tempo de aprendizado que Deus nos proporciona. Com tudo que Deus falou para o Abraão, não fica junto com a sua parentela. Ele não impediu que o Ló estivesse ali perto por um tempo. Só que veja que Deus quer que todo mundo se forme. Deus quer que todo mundo assuma a sua postura. Então Ló ficou um tempo com Abraão, não ficou? Chegou um momento que quem que criou, quem que permitiu aquela divisão? Olha que foi uma briga boa. Por que foi a briga de Ló com Abraão? O que a Bíblia diz? A terra não suportava os dois rebanhos. Você sabe o que significa isso? Os dois estavam tão fartos, tão ricos, tinha tanto gado, que o mesmo lugar não comportava os dois rebanhos, os pastores com os rebanhos dos dois. Então, fala a verdade, isso é um bom problema, não é? Imagina a pessoa, ela não caber mais num lugar, ela não ter mais como ficar ali, que é a palavra, inclusive, que eu queria ter lido hoje, de Isaías 54, que o Senhor fala que vai ter que expandir, vai ter que aumentar dentro desse programa de crescimento. Aliás, vamos ler ela aqui. Cante, ó estéril, você que nunca teve um filho. E rompa em canto, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido, diz o Senhor. Olha aqui, ó, alargue o lugar de sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não o impeça, estique suas cordas, firme suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes desapossarão nações e, olha isso aqui, ó, e se instalarão em suas cidades abandonadas. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento, você não será humilhada. Você esquecerá a vergonha de sua juventude e não se lembrará mais da humilhação de sua viuvez. Para quem às vezes acha que a palavra pende mais para homem, então está aqui também. Para quem era filha, então agora está dizendo que vai ser? Obrigado, quem falou mãe aí, viu? Parecia a voz isolada, mas... vamos ser pais, sim, mas a Bíblia está dizendo que até é para a mulher, então, entendeu? Então vamos ser mães. E claro, não está falando apenas de forma física de filhos. Mas o que está dizendo essa palavra? Mais uma vez, de crescimento, de expansão. Ou seja, o que você tem hoje, o que você possui hoje, estava falando de espaço físico, a tua casa não vai comportar o número de pessoas que vai ter dentro dela. Então, o que tem que fazer? Aumente, expanda, alargue o tamanho da sua tenda, pega a cortina e espicha ela para um lado, espicha ela para o outro. Por quê? Porque daqui a pouco você vai ter uma casa cheia. Então veja que para o lado que correr aqui não tem jeito. A Bíblia está falando, você está saindo de uma condição e indo para outra. Você está saindo de uma situação em que é só você e principalmente alguém que cuida, alguém que faz, alguém que dá, e você passa para a situação de você fazer, de você dar. Então, voltando no Ló, o Ló teve o tempo que ele via, ele aprendia ouvindo, ele acompanhava vendo. Aí chegou o tempo que é o seguinte, você quer? Faz o que você aprendeu. Você quer agora? Agora você já viu, já ouviu, então já sabe. Quer viver e desfrutar de bênção? Pratica o que você já sabe. Ele praticou? Não. Por isso que ele não permaneceu como ele estava com o Abraão.
Tem gente que está entregando menos. Tem gente aqui que está entregando menos do que pode. E esse é um dos propósitos desse propósito. É fazer você se ver. Porque tem gente que podia já ter em frente da sua casa exatamente como aconteceu lá. O que o Neemias fez com alguns, principalmente aqueles mais velhos e mais limitados fisicamente? Neemias, um visionário, um homem que foi dotado por uma visão ali excepcional, uma visão extraordinária. Por quê? Porque ele orou por aquilo, porque ele se colocou no lugar para Deus poder dar aquilo para ele. Então ele percebeu, esse senhor de 89 anos, então já vou colocar mais do que a idade do Caleb, para ninguém falar que até os 85 o cara está no auge. Esse senhor de 89 anos, dá para eu colocar ele aqui para ele fazer todo esse muro? Dá ou não dá? Hã? Não. Vou desprezar ele, vou dizer para ele, fica na sua casa lá, jogando dominó. O que ele fez? O senhor não consegue construir todo o muro, né? Mas vamos fazer o seguinte, ó, em frente da sua casa, aquele ponto ali, aquele cantinho em frente da sua casa, o senhor pode fazer isso. Ah, isso o senhor pode fazer. O senhor é capaz de fazer. Então, o senhor vai fazer o seguinte, o senhor vai nos ajudar em frente da sua casa, o senhor vai construir o seu próprio muro. O que aconteceu? Todo mundo entrou. Tinha gente que podia construir 100 metros, mas tinha gente que podia construir 1. Mas você já pensou quanta gente que podia construir 1, que estava ali há anos parado? Não dá. Não posso, estou velho, tem essa deficiência, tem essa limitação. Não, você pode ter uma limitação, mas não é toda a limitação, então você vai no teu limite. Tem gente assim aqui. Tem gente que pode entregar e não está entregando, porque estava faltando uma palavra. Agora você tem uma palavra, então começa com um ato profético. Tem coisa que você está entendendo agora no Espírito Santo que você tem que começar de alguma maneira. Começa. Como? Tem coisas que não pode partir do altar. Não pode ter um intermediário. Tem coisas que tem, a palavra, pregações, tem coisas que nós estamos até falando, faz isso, vai lá em tal lugar, hoje nós vamos fazer assim, mas tem coisa que o Espírito Santo já falou com alguns. Começa você daquilo que você já entendeu de Deus. Começa com aquela palavra, começa com aquela atitude. Pega aí a tua colher de pedreiro para passar massa naquele 1 metro. Talvez você pense, não, dá e eu vou fazer o que dá. Eu vou fazer o que está ao meu alcance. Eu não vou ficar esperando que alguém faça por mim. Eu não vou ficar esperando que parta lá do rei persa. O rei persa foi movido por um judeu. Deus não podia ter tocado no coração do rei persa? Não tocou outras vezes? Da Babilônia, no Persa, como por exemplo Ciro? Mas ali não, ali ele queria que se levantasse um judeu, um filho dele. Então, ele incomodou o Neemias. E essa foi outra palavra que nós tivemos também no começo. O que está te incomodando, que não é natural, é sobrenatural? Tem incômodos que Deus está colocando em nós, que eles não são comuns, que você está incomodado. Você está incomodado, não é incomodado de perturbado, não é incomodado de insatisfeito, é incomodado de, não, eu posso fazer, eu sei fazer. Eu já tenho uma palavra que ela me abençoa para eu fazer, para eu entregar, para eu derramar. Então faça, então se levante. Então pega, você está vendo que é para você espichar aí a tua cortina, como está escrito. Aumente o teu lugar. Olha, a tua casa não vai caber, a tua nação não vai caber. Está escrito que as nações que estão aí, você vai desapossar elas. Você está pensando em um filho, eu estou te falando de uma nação. Porque teus filhos terão os filhos que terão filhos, e você vai ocupar um país. É o que está escrito nessa palavra. Então tem gente que entrou nesse propósito, numa condição.
vai sair em outra condição, vai terminar em outra condição, em outra situação. Mas entre o começo e o fim, é o que eu falei na quinta-feira passada. Os 52 dias passaram para aqueles homens de forma diferente, mas passariam de qualquer maneira se eles não tivessem feito. É ou não é verdade? Nós estamos nos 52 dias. Então, para nós que estamos, cada dia tem que ser uma superação. Cada dia tem que ter palavra sendo praticada, não apenas sendo recebida. Na igreja você não pratica a palavra, na igreja você recebe, você ouve. Então aqui, de verdade, até a oração, você é passivo. Está entendendo? Talvez você nunca tinha pensado nisso, né? Ah, não, eu estou indo na igreja, legal. Chegou, sentou, ouviu. Perfeito. Mas aí na oração que você começa a sua parte. Que é onde você é ativo, declarando, orando, pedindo, buscando. E aí sai, não pode parar essa atitude, não pode parar essa ação de fé. É declarar, é ir literalmente colocar a mão em lugares que você vê que está parado ali, porque tem uma carga espiritual. Pega o azeite, unge, ora, repreende o mal. Começa a falar com pessoas. E não fale de pessoas. Você quer uma coisa que te liberta? Você quer perder peso sem perder a gordura? Não é tão bom assim, né? Fala a verdade. O bom seria perder o peso e a gordura também, né? Mas você quer perder peso e ficar mais leve? Fale para as pessoas o que você tem que falar para elas. Porque às vezes você fica, sabe, fulano é isso, tal coisa é isso, tal coisa devia ser assim. Vai lá e fala para a pessoa, porque quando você fala, você tem aquela sensação assim, o que veio até mim, o entendimento, o conhecimento, a revelação, a sabedoria, a direção, a unção, eu transmiti para quem eu tinha que transmitir. Daqui para frente não é comigo, a minha parte eu fiz, quer dizer, o óleo correu em mim. Onde ele chegou, o que vai acontecer não é comigo, mas se ele correu em mim, vai correr mais para esse tipo de coisa e para outras coisas que Deus quer fazer na minha vida. Às vezes você está vendo alguém perto de você, um familiar, o teu cônjuge, teus filhos, um amigo, um conhecido, uma pessoa que você sabe que ouve você. E você está vendo coisa ali, isso aqui, sabe um pensamento errado, Se alguém desse um toque naquela pessoa por conta disso, quem tem que ser esse alguém? Você. Você percebeu o que tem que falar para ela? Fale para ela. Ela não vai gostar, isso não é com você. Você quer que o azeite corra por você? Fala. Não fala dela, fala para ela. E não vai criticar. Vocês, estou dizendo isso para você. Nunca fale para uma pessoa assim, isso aqui está errado. Fala assim, faça assim. É melhor. Haja nisso aqui. Ou então coloca aquele tempo verbal que não existe. Se você fizesse isso, seria melhor. Se você agisse assim, seria diferente. Você está inspirando a pessoa e apontando para ela uma direção para ela seguir. Se ela vai seguir, não depende de você. É igual o perdão. Você tem que pedir perdão para alguém, peça. Se a pessoa te perdoar, bom para os dois. Se a pessoa não te perdoar, bom só para você. Está entendendo? Porque quando uma pessoa tem um pedido de perdão e ela não dá o perdão, quem pediu perdão é perdoado do mesmo jeito por Deus. Mas quem não perdoa passa a ter a vida interrompida. Porque se eu não perdoo, eu também não sou. Eu não sou perdoado por pessoas, eu não sou perdoado por Deus. Ninguém, a Bíblia não fala, o Senhor não deu a ninguém a capacidade, o direito de não perdoar. Não, mas no meu caso, essa pessoa matou o meu ente querido. Ok, você tem uma opção, se essa pessoa te pediu perdão. Perdoe ela. Porque uma atitude dessa pode te colocar numa situação pior que a dela. Acredite nisso, viu? E tem muita gente que não acredita em Deus e que se afasta de Deus na vida. Esses são os tipos de situações mais graves que pode ter.
que a pessoa, às vezes, ela se coloca numa condição inferior a quem lhe feriu. Ah, não, eu nunca vou perdoar essa pessoa. A Bíblia diz que se você não perdoa, você não é perdoado. Quem não é perdoado não é salvo. É ou não é verdade? Você pode ser a pessoa mais caridosa, você pode doar toneladas de alimento, você pode ser um dizimista, você pode ser um giré, pagar todas as despesas da igreja do mês assim. Mas se você é uma pessoa que você não perdoou, você não está sendo perdoado. E como você peca e não está sendo perdoado, você não tem salvação. Então isso não é o princípio, isso é a base da nossa eternidade. Cumprir com esse mandamento, isso é o mandamento de Jesus. Se vocês perdoarem, vocês também serão perdoados. Mas se vocês não perdoarem, não serão perdoados. Isso não é interpretativo, tá? Isso é palavra literal, do jeito que está escrito é. Então, não tem nada a ver. Mas, de repente, tem gente, por exemplo, que precisava agora ouvir isso. Que está acumulando está cutucando todo dia uma ferida emocional, que é uma ferida espiritual, na verdade, por conta do não perdão que você não liberou para alguém. E se você diz assim, mas eu não liberei, eu faço o que agora? Libera verbalmente. Fala diante de Deus e da pessoa, fulano, eu te perdoo. Ah, a pessoa pediu perdão para mim, depois ela morreu. Diga isso. Fulano, eu te perdoo. E vira essa página da sua vida. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Pegue o seu propósito. E aqui eu tenho pais e mães, pessoas ativas. Qual ato, qual atitude, qual passo, qual palavra, qual declaração que é para agora na sua vida? O que Deus já, sem eu dar o exemplo específico e você seguir, não. O que é que o Espírito Santo? Isso é uma coisa que Deus está trabalhando com toda a igreja. Antes do propósito, propositalmente, não é propositalmente da bispa, propositalmente nosso, não, propositalmente de Deus. A gente teve a palavra do Salomão. Senhor, me dá um coração que ouve. O que você está ouvindo de Deus? Deus quer que cada um de nós tenhamos um coração que ouve. Que saibamos e percebamos o que Deus está falando individualmente conosco. O que Deus está trazendo para cada um de nós. O que Ele está mostrando? O que Deus vem falando com você? Para que direção Deus está apontando para você? Sabe qual que é a mensagem específica que você está recebendo? Meu filho, é isso aqui, ó. Faz assim. Põe força nisso. Tenha essa atitude. Se coloca naquele lugar que você está deixando ali, ó, você deixou uma brecha. Está passando. As coisas estão entrando e saindo. Se coloca naquela brecha, fecha aquele espaço. Você está esperando que alguém resolva para você, você está esperando que alguém te socorra. Quando eu quero que você socorra, eu quero que você se coloque. A palavra é que alguns já estão atrasados. Fecha a porta que está aberta, enquanto ela estiver aberta, o azeite não vai correr. Pode ter crido na palavra, dito para o profeta, eu creio, repetido dentro da igreja, é para mim, eu creio, eu tomo posse de restauração. Pode ter ido lá já e pedido as vasilhas emprestadas, mas não fechou a porta está aberta, está entreaberta. Fecha a porta. Resolva isso. Ah, eu não acho, aí que está, não é o que eu acho, é o que eu recebi de Deus.
Não fazia sentido humanamente, não faria diferença, já que o azeite estava lá dentro, as vasilhas estavam lá dentro, mas o profeta fez questão de dizer: entra e fecha a porta, você e seus filhos dentro. Senão ele teria dito: só entra e vai lá e corre o azeite, mas ele disse: entra e fecha a porta. Quantos aqui que estão pecando nos detalhes? Você sabe qual que é o pecado? Não é o que a pessoa está fazendo, mas é o que ela está deixando de fazer, que ela já teve direção para fazer. Não ignore os detalhes. Nós recebemos essa palavra. Chaves pequenas abrem portas grandes, mas tem gente que está desprezando essas chaves pequenas. Inclusive tem gente que não está usando chave pequena para fechar a porta grande, para trancar a porta grande. Usa a chave. Pega a palavra. E não só pega que agora escuta, não, pega, pratica, já começa a orar sobre isso. Para fazer o que você não tem coragem de fazer. Para ir até onde você não teve ânimo, onde você não teve disposição para ir. Para falar o que você até então não teve coragem de falar. Para fazer a situação que você ainda não fez, seguindo rigorosamente a orientação que você recebe de Deus. Senhor, meu Deus, eu peço a tua ajuda. Nenhum de nós, meu Deus, é bom o suficiente, é capaz, meu Pai, de fazer algo, de fazer sozinho, de resolver sozinho, de realizar sozinho. Eu te agradeço já pelas direções que o Senhor nos dá. Por cada direção, por cada palavra, cada mensagem que o Senhor nos entrega, meu Deus, para agirmos, para nos posicionarmos, para nos colocarmos no lugar certo, o lugar onde o Senhor nos quer, o lugar de paz, o lugar de mães, o lugar de não sermos mais os passivos, aqueles apenas que recebem, mas aqueles que fazem, que realizam, aqueles que constroem, aqueles que reformam, aqueles que estão, meu Deus, ativos, trabalhando, aqueles que estão realizando, aqueles que deixaram de esperar e estão, meu Pai, em atividade. Nós somos essas pessoas. Como aqueles homens, velhos, anciãos, jovens, meninos, alguns parados há tantos anos, acomodados, que pegaram, meu Deus, no batente, que pegaram literalmente no batente de portas, que pegaram em pedras, que pegaram em ferramentas, meu Deus, alguns que nunca tinham feito aquilo, mas que quando receberam a direção creram, é para mim, e eu vou proporcionar isso a mim mesmo, à minha família, ao meu povo, ao meu país, e vou dar essa alegria ao meu Deus, porque a alegria do Senhor é ver a nossa força. Oh Senhor, eu peço, meu Deus, que aqui cada um, meu Pai, dê ao Senhor alegrias, porque a alegria do Senhor é ver a nossa força. É nos ver, meu Pai, fazendo, é nos ver cumprindo com a Tua palavra, é nos ver, meu Pai, em atitudes, em obras, segundo a direção que o Senhor nos deu. E eu declaro esse povo, meu Deus, fazendo, agindo, cumprindo com a Tua palavra, obedecendo cada direção. Eu declaro esse povo, meu Deus, assumindo a dianteira da própria vida e colocando o Senhor à frente, mas não esperando mais por ninguém. Sim, meu Deus, fazendo a sua parte. Levanta esse povo, Senhor. Anima esse povo, Senhor. Derrama unção sobre esse povo, Senhor. Mostra para esse povo, Senhor, o que cada um pode fazer, até onde cada um pode chegar, por enquanto. Porque quando nós chegamos num ponto, o Senhor diz, chegou aí, ótimo, agora tem mais ainda. Igual o Senhor disse para Josué,
Você está velho, tem muita coisa que conquistou, mas ainda tem muita terra, muito chão para pisar e muita terra para conquistar. É assim, meu Deus, sempre o Senhor tem nos impulsionado a mais. E eu oro, meu Pai, recebendo. Eu oro tomando posse de mais restaurações, de mais reconstruções, de mais milagres, de mais unção do Senhor, de mais visão do Senhor, de mais sabedoria do Senhor, de mais crescimento que o Senhor tem para nós, porque o Senhor tem, meu Pai, nos forçado a crescer. E eis-nos aqui, meu Deus, crescendo, fazendo, meu Pai, a Tua vontade. Apresenta ao Senhor agora cada área da sua vida a ser restaurada. Apresenta, fala, declara, pega e fala que ponto que é, que área da sua vida que é, que lugar que é, que pessoa que é, que parte da tua vida que é. Eu não estou dizendo para você pensar, eu estou dizendo fala, e isso já é uma atitude, para alguns inclusive é um rompimento já. Eu começo aqui agora, eu começo falando, eu começo orando, eu começo declarando esse muro reconstruído, eu começo declarando esse casamento restaurado, eu começo declarando o meu salário de X, eu não mais sendo aquela pessoa endividada, com a vida arruinada, com uma vida amarrada, mas a minha vida próspera, a minha vida reconstruída, tijolo por tijolo, área por área, ali a minha família, meus filhos unidos, não como um monte de entulho, pedras separadas, mas um muro fortalecido, pedra sobre liga, liga sobre pedra, ali algo fortificado, uma muralha forte. Declara sobre a sua vida agora cada restauração que você crê, cada restauração em cada área, em nome de Jesus. Se é na sua família, se é no seu trabalho, se é na sua saúde, você tem que terminar esses 52 dias curado emocionalmente, curado espiritualmente, curado fisicamente. Senhor, eu oro pelo teu povo agora e eu peço que cada oração seja respondida em nome de Jesus. Eu não aceito, meu Deus, a timidez, eu não aceito, Senhor, agora a apatia, eu não aceito a covardia, eu não aceito, meu Deus, inclusive o silêncio do teu povo, porque eu sei, meu Pai, que a oração, eu sei que a declaração, eu sei que as palavras, elas criam vida, as palavras dão vida, e as palavras daqui, elas já vão gerando vida, elas são tijolos, meu Pai, para serem instalados, para serem montados, para serem assentados, meu Pai, naquele lugar que hoje tem um buraco aberto, onde tem, meu Pai, uma passagem aberta, e eu declaro que cada oração que é feita, seja respondida pelo Senhor. Eu declaro, Senhor, a restauração de cada área do teu povo, e eu abençoo a vida do teu povo com as minhas palavras. Eu declaro bênção sobre a saúde, para que no lugar da doença, da enfermidade, que essa pessoa tenha saúde, tenha força, tenha disposição, que cada parte do organismo dela trabalhe, funcione perfeitamente, porque eu declaro cura, Senhor. Cura o corpo dela, cura, Senhor, a alma dela, e levanta o espírito dela para os propósitos que o Senhor tem. Abençoa a família, esse casamento, meu Deus, que era ameaçado, ou mesmo que se desfez e que essa pessoa não aceita. Eu declaro, meu Pai, esse monte de pedra espalhada, voltando ao lugar devido, e esse tijolo sendo assentado sobre outro tijolo, meu Deus, e esse muro reconstruído. Eu declaro essa família restaurada, eu declaro esses filhos se voltando para os pais, esses pais se voltando para os filhos. Eu declaro, Senhor, essa família unida. Eu declaro uma família, meu Deus, não apenas na fotografia, mas essa família, meu Pai, coesa, justa. Essa família, meu Pai, um abençoando, fortalecendo o outro. O Senhor, meu Pai, restaurando cada ponto fraco da casa dessa pessoa que foi derrubada, e o Senhor levantando uma casa firme no lugar, meu Deus, daquele monte de pedras caídas. Abençoa, meu Pai, a família do teu povo. Abençoa, meu Deus, as finanças. Quantos aqui, meu Deus, que o Senhor chamou, que o Senhor quer, meu Pai, usar
para obras, para projetos, para financiar o teu reino, para fazer a diferença, para levantar, meu Pai, situações, para levar, meu Pai, a palavra, para levar vida. Mas quantos que hoje, meu Deus, apenas sonham? Eu declaro, Senhor, coloca mais nas mãos, coloca coisa grande nas mãos, envia o maior cliente, envia, meu Pai, o melhor negócio, dá novas ideias, restaura, meu Pai, a confiança dessa pessoa, para ela estar no mercado, para ela concorrer não de igual para igual, mas para ela assumir, meu Pai, a cabeceira, meu Deus, desse projeto, desse negócio, dessa área em que o Senhor a plantou. Abençoa. Eu peço, meu Pai, declaro que a tua bênção seja derramada, que a unção do Senhor, meu Pai, esteja na mente dessa pessoa, que ela tenha visão, sabedoria, que a unção, meu Pai, esteja na mente dela e que ela veja o que ninguém vê, que ela seja visionária para o futuro, meu Deus, para estabelecer coisas, que ela tenha unção nas mãos dela, o que ela colocar as mãos, eu declaro que não vai ser comum, mas vai ser extraordinário, para construir, para edificar, para estabelecer, para multiplicar. Que essa unção de multiplicação, meu Deus, marque a vida, as obras e os resultados dessa pessoa em nome de Jesus. Que ela viva, meu Deus, e que ela veja a tua glória. Eu concordo com cada oração aqui. Eu concordo com cada clamor, com cada declaração em cada área da vida dessa pessoa. Eu declaro que Isaías 54 se cumpra na vida de cada um, meu Deus, que tinha, meu Pai, se conformado em estar naquele lugar pequeno, porque não precisava de mais espaço, porque só tinha uma pessoa. Aqui fala daquela que não teve filhos, daquela que já estava viúva, e o Senhor dizendo, meu Deus, que ela precisaria aumentar o tamanho da casa dela, porque ficaria cheia de filhos. E eu declaro que assim seja a vida dessa pessoa, que é algo que ela já se contentou com pouco, que ela, meu Deus, aceitou e se conformou com pouco, que o Senhor, meu Pai, está dilatando em nome de Jesus. O Senhor está, meu Pai, levando ela a dilatar, meu Pai, a aumentar esse espaço, a esticar a cortina dela, a aumentar, meu Pai, para os lados o tamanho da tenda dela, para que caiba mais, porque o Senhor vai colocar mais, o Senhor vai gerar mais, meu Deus, e vai gerar a partir da nossa atitude de fé. Eis-nos aqui, meu Deus, agindo a nossa fé, para que o Senhor faça o sobrenatural. Eu concordo, meu Pai, com cada oração e eu ligo cada uma aqui na terra, para que todas sejam ligadas nos céus, em nome de Jesus. Amém.